Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Bonecópolis. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia de falar de G.I. Joe e eu escolhi falar de uma coleção que comecei 20 anos atrás. Uma coleção que umas pessoas gostam, outras pessoas não gostam muito. De verdade, muita gente torce o nariz pra ela, mas eu sou particularmente apaixonado por ela, porque é uma coleção que meio que reacendeu a minha vontade na época de colecionar a franquia. Eu vou falar hoje, pessoal, de uma versão muito bacana, que é a linha G.I. Joe vs Cobra da Gulliver. Lá em 2020, quando eu comecei o canal, eu falei da minha história com os G.I. Joes. E eu falei dessa coleção bem por alto, bem rapidamente, né? Porque eu queria apresentar a minha coleção como um todo. Mas hoje eu vou falar especificamente dessa coleção, que começou lá em 2002. Eu falei 20 anos atrás, porque foi em 2003 que eu comecei a comprar essas figuras. Adquirir, na verdade. Mas ela começou a ser lançada em 2002. Em 2002, o meu acesso à internet era bem parco, sabe? Naquela época eu estava bem mais focado com Star Wars, com as figuras de Star Wars que iam chegar. E eu tinha a minha coleção de G.I. Joe, né, os clássicos da estrela, tudo bonitinho. Mas eu não me ligava muito no que estava saindo de G.I. Joe, estava totalmente por fora. E em uma ocasião eu tinha saído da faculdade tarde da noite. Aí eu saí com uns amigos que, assim, de fora de sala de aula, né? E a gente desceu, veio andando, veio conversando. E eles sabiam que eu colecionava, que eu gostava de bonecos. E aí a gente foi até o Magazine, aqui perto de casa. Na verdade, eu tinha ido pra ver se tinha chegado alguma coisa de Star Wars. E qual não foi minha surpresa ao ver todos aqueles cartelados da linha G.I. Joe vs Cobra? Aquela primeira wave da coleção. In a struggle to the finish, the battle isn't over until one side claims victory. A real American hero, G.I. Joe vs Cobra. Each Soul 7 vehicles come with one. Com eles vinha esse encarte aqui, mostrando toda a primeira wave que vinha. Duty vs Cobra Commander, Gung Fu vs Destro, Wetsuit Cobra Moray, Snake Eyes Storm Shadow, Heavy Duty Cobra Claws, Frostbite e New Viper. E todos esses veículos aqui eu vi vendendo. De todos eles eu consegui o Brawler, mas eu falo depois dele. E aqui tinha esse Coming Soon, dos que viriam pra cá. Infelizmente não chegaram a vender por aqui, né? Foram anunciados, mas não deram as caras por aqui. Eu vi aquilo e fiquei doido. Infelizmente era 40 reais. Não era caro, mas naquela época pra arrumar 40 reais era complicado. Tentei guardar grana, mas acontecia tanta coisa na ocasião. Mas aí um belo dia foi de 40 reais para 25 reais. Aí eu lembro que eu fui numa Yamada. No caso eu fui a Yamada com um desses amigos, a Yamada Matriz, lá no comércio. E eu comprei meu primeiro pack. E eu fiz uma escolha bem óbvia na ocasião. Óbvio que na época eu tive de começar por eles dois, porque eles eram os principais pra mim. Eram os principais da coleção e pra mim eram os principais também. Não lembro se as armas são exatamente essas, mas pra mim eles foram, assim, quando eu fui comprar, foram os primeiros assim de cara que eu pensei, não tem que ser ele. E aqui estão até hoje, já tem aqui na minha coleção, já tem 20 anos. O que a gente percebia é que realmente era uma discrepância muito grande em relação ao que a gente estava acostumado com a Hasbro da estrela, né? Na época, essa coleção ela foi licenciada pela Gulliver, não era diretamente da Hasbro que trazia, era a Gulliver ainda que importava o produto. E quando você olhava as primeiras figuras, a discrepância era total. Os primeiros modelos da linha 2002, por exemplo, eram isso aí. Você vê que era uma estrutura totalmente diferente, um molde novo, sem borracha interna, a articulação do tronco era inteiriça, não tinha aquele risco de partir com elástico. Eu pessoalmente achava uma baita vantagem. Os dedos eram de borracha e já vinham com a posição para você colocar as armas nas mãos, não era tão problemático. Tinha muito da cara dos bonecos dos anos 90, na verdade, né? Eu achava que era um meio termo disso. E a galera não gostou, simplesmente. Eles acharam que era uma traição, que não sei o que, não sei bem definir. Eu acho que a nostalgia já batia um pouco alto ali, os caras queriam uma coisa mais parecida com aquela época. O engraçado é que naquela mesma época, no mesmo ano de 2002, saíram linhas iguais, bem parecidas na verdade com a clássica, né? Com o ring e tudo, com a diferença de melhoria de material. Você podia, não sei se dá pra ver muito aqui na mão dele, mas se eu apertar aqui na mão dele, por exemplo, polegar era de borracha, então tipo, você podia colocar armas sem problemas. Também achei bacana porque havia uma melhoria na pintura do rosto, né? O rosto parecia um pouco mais realista, né? O olho era pintado diferente, né? Não era uma coisa muito simples. Até a pele parecia mais natural, com pele humana mesmo. Não um boneco hiperrealista, mas
em comparativo com o que a gente vê nos anos 80 e 90, era bem superior. Com o tempo, eu achei bacana que eles conseguiram um meio termo. Em que sentido? Um molde relativamente novo, né? Mais robusto, mas com O-ring. Eu achei que essa versão assim, um intermeio entre tudo, ficou legal. Eu não tinha problemas com a versão sem a borracha interna, sem o O-ring. Mas o pessoal chiava pra caramba, né? Parece que queriam sofrer. Mas eu gostei desse meio termo aqui, por exemplo. Todo o molde novo, na verdade, acabou por se provar bem legal, bonito, né? Eu acho que o pessoal, infelizmente, subestimou muito. Eu pessoalmente acho bacana, tal. Eu acho que eram bonecos mais resistentes, inclusive. Conforme o tempo foi passando, eu fui aproveitando para montar minha coleção. Como é que está a minha coleção de G.I. Joe vs Cobra hoje? Bom, como eu falei para vocês, a minha coleção começou com um pacote básico de Duke com o Comandante Cobra. Depois eu passei por outra dupla muito importante, que era o Snake Eyes e o Storm Shadow. Eu pessoalmente gosto muito desses e vocês percebem que são duas versões variantes, né? Há V2 de cada um dessa linha, né? Mas não menos interessantes. Gostei muito desse design dos dois. Depois eu comecei a pegar esporadicamente outros packs que eram mais parecidos com os clássicos. Aí vocês têm, por exemplo, Big Ben com LA Viper, que vocês percebem que a calça está um pouquinho diferente porque um amigo meu chegou a comprar ele de mim e trocou a calça dele. Depois Mirage vs Cobra Viper. O interessante é que eu cheguei a comprar o pacote Surefire com Cobra Slice, mas como eu comprei em parceria com um amigo, ele ficou com Cobra Slice e eu fiquei com o Surefire. Um tal de eu pegar bonecos aleatórios, loose, como por exemplo Gung-Ho, Cobra Slice, Cobra Moray, Dusty e esse Cobra Claws aqui. E ainda de quebra consegui um Crimson Viper e um pequeno grupo de New Vipers. Pessoalmente eu tenho vontade de pegar mais New Vipers como esses, fazer um pequeno batalhão, quem sabe? Mas se você pensa que acabou por aí, ixi, tem mais. Eu continuo expandindo com Thunder Rat, Kamakura, Spirit, Grunt, Roadblock, duas versões do Zartan, mais alguns Dreadnoks, ou até uma Baronesa. Enfim, é uma coleção que as pessoas na época meio que torceram o nariz, mas francamente eu gosto pra caramba. Foi uma baita inovação e ela tem aquele espírito da coleção dos Joes que você não sabe explicar, eu não sei explicar, mas que ainda tem presente com ela aquela coisa que você realmente quer montar uma coleção a partir dali. E sinceramente não me arrependo de ter adquirido. Não só não me arrependo, como tenho vontade de adquirir muito mais ainda. Eu acho que as pessoas deveriam valorizar mais essa coleção. Como eu falei pra vocês, além desses 4 veículos que vocês viram, veio também o Sand Razor e uma versão nova do Cobra Hiss. Eu acho meio esquisita. Era muito raro de achar esses outros dois, mas eu consegui pelo menos um veículo. E sinceramente um dos mais bonitos. O Brawler é interessante porque ele surgiu na verdade em 90, né? Essa é uma segunda versão dele que saiu no ano de 2002, né? Essa versão que veio junto com esse Heavy Duty aqui. E algumas coisas mudaram. O modelo original que vocês estão vendo na foto, ele era bem diferente. Por exemplo, não tinha essa torre com 6 mísseis. Mas algumas coisas não mudam. Por exemplo, uma quantidade enorme de lugares para você colocar os Joes. Por exemplo, a cabine, a torre, carona, do banco de trás. Do outro lado também. Deste lado, na torre de tiro. E a mesmíssima coisa do outro lado. E aqui, ó, mesma coisa. E isso porque eu fui bonzinho, porque eu podia usar em cada pino, botar uns 4 de repente, né? Bateu o recorde do blindado invasor. Eu lembro que na ocasião ele custou uma pequena... Estava na promoção, na verdade. Ele era mais caro, mas na época eu peguei uma promoção. Foi o único veículo que eu peguei, mas olha, valeu a pena. Quando eu paro para pensar em G.I. Joe vs Cobra, eu tento entender por que não fez sucesso. E também por que eu gosto especificamente. Eu acho que tem muito daquela coisa da nostalgia. Uma coisa que a gente vê muito hoje e que naquela época começou a ganhar força, que as pessoas não aceitarem coisas muito diferentes. Eles queriam exatamente aquilo que se acostumaram a ver nos anos 80. Aquele mesmo molde, aquelas mesmas articulações, tudo igualzinho. Eu sou sempre a favor de uma inovação. E quando aquilo chegou, quando vocês viram aquelas imagens que eu mostrei de todos eles juntos, eu percebi que ali tinha alguma coisa daquela que evocava a coleção. Não era como se eu estivesse vendo soldados genéricos. Não, tem uma personalidade ali. E a parte boa é que muita gente se desfez deles e enjoou. Eu acabei pegando muita coisa nessa ocasião. Aí depois, né, em 2009 vieram os 25TH, né, que fizeram um baita sucesso.
Hoje vocês têm os retrô, os classified também, que são hiper mega detalhados e tudo. Aqueles específicos têm o seu valor. Ainda hoje tem aquelas figuras da coleção que eu quero. Eu não sei se eu mencionei, tem uma que eu quero muito, que é uma personagem feminina, que acho que é a Bomb Strike. Eu tenho um carinho especial, eu acho ela muito bem feitinha assim. Eu queria estar na coleção, assim como outros. A coleção, inclusive a minha, já foi um pouco maior. Eu tinha alguns variantes, alguns outros soldados, que eu acabei botando pra vender. Hoje eu não teria vendido, talvez. Mas tudo bem, eu gosto dos que eu tenho aqui. Conforme tiver outra chance, eu pego mais dessa coleção. E quem sabe até os veículos. Eu sou doido pra ter o Destros Dominator. Na verdade, eu não tenho nem Destro dessa coleção, queria ter. Em qualquer produto, eu acho importante dar uma sacudida de vez em quando e fazer algo diferente. Mesmo que divida opinião, mesmo que algumas pessoas não vão gostar, mas eu acho bacana porque foi uma baita nova proposta para a ocasião. Eu acho que se fosse hoje, talvez fosse melhor recebido, mas na época, enfim. Talvez tenha sido um produto à frente do seu tempo, quem sabe. A galera que coleciona G.I. Joe, vocês têm carinho por essa coleção? Não acham bacana? Gostam? Deixa nos comentários. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Coleciona G.I. Joe? Se identificou de alguma forma? Se inscreve para dar essa força, beleza? E temos aqui as redes do canal para vocês conhecerem também. De vez em quando eu atualizo. Então pessoal, muito obrigado pela visita. E até o próximo vídeo aqui no canal Bonecópolis.